Olá, meus queridos irmãos e irmãs deste canal. Eu sou o Padre Carlos Eduardo, Padre Cadu. Talvez você me conheça por este nome, né? O Padre Cadu, arroba Padre Cadu, né? No Instagram, no Twitter e também no nosso canal no YouTube. Sou padre há 13 anos, padre da Arquidiocese de Niterói, diocesano da Arquidiocese de Niterói, no Rio de Janeiro, cidade e arquidiocese vizinha, a Arquidiocese do Rio de Janeiro, que foi a sede, inclusive, da Jornada Mundial da Juventude, né, em 2013. Como não lembrar deste momento tão forte para todos nós no Brasil, mas para nós aqui do Rio de Janeiro de maneira muito intensa, porque vivemos ali e trabalhamos diretamente da construção desta JMJ, né? E tenho 13 anos de padre, graças a Deus e graças à misericórdia e à intervenção de Deus na minha vida, que me chamou a este estado de vida. E no vídeo aqui nós iremos partilhar um pouco como foi esse caminho de discernimento, né? Uma coisa que é muito comum as pessoas perguntarem, mas quando que você decidiu ser padre? Por que padre? Né? Por que não casar? São muitas questões que muitas das vezes as pessoas levantam, né? Ou por curiosidade, ou jovens que querem aprofundar mesmo, né, esse caminho e através do testemunho de outros sacerdotes descobrir também a sua via, né, o seu caminho a ser seguido. 13 anos de padre, 9 anos de formação no Seminário São José de Niterói, estudei no Seminário do Rio, também da Arquidiocese do Rio de Janeiro, a arquidiocese vizinha nossa, depois no Mosteiro de São Bento, em Niterói, fui missionário no Mato Grosso e ao longo do tempo de formação eu fui discernindo e cada vez mais configurando aquilo que eu acreditava ser a vontade de Deus na minha vida, para que eu pudesse, enfim, chegar à ordenação e pudesse ofertar a minha vida pelo ministério sacerdotal, e sou muito feliz por isso. Mas esse sou eu hoje, né? A gente falando um pouco sobre isso. Claro, sou padre da comunidade de Aliança. Quem é da comunidade Shalom ou que conhece o sinal da comunidade, eu sou membro de promessas temporárias da comunidade de Aliança, tá certo? E sou muito feliz porque sou Shalom e tenho irmãos com quem posso contar e confiar e rezar e também comigo caminhar no meu ministério, graças a Deus. Quem era o jovem Carlos Eduardo, né? Cadu, que na verdade lá naquele tempo ainda nem existia o apelido Cadu, ainda era Dudu, né? Eu era um jovem morando aqui em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, uma cidade bem grande, talvez a segunda maior cidade do nosso estado, né, com uma média de 1.300.000 habitantes. Um jovem que viveu ali a sua rotina de adolescência, infância, fiz a minha catequese. Um fato interessante é que no meu primeiro período de catequese eu não cheguei a fazer primeira comunhão, porque eu tinha medo do padre, a gente tinha que fazer prova oral com ele, né? Mas um sacerdote de uma referência para mim hoje fantástica, já falecido, morreu com 75 anos de ministério sacerdotal, mais de 95 anos, então para mim o padre Stefano, um italiano, foi assim uma referência e um sinal muito concreto de Deus no meu tempo de discernimento. Como jovem, eu estudava, e aí vamos falar um pouco do discernimento para que eu pudesse ter mais clareza de que Deus me chamava ao sacerdócio, né? Quem era o jovem Cadu, né? O jovem Dudu ou Carlos Eduardo? Era um jovem que durante o seu ensino fundamental e ensino médio também teve sempre um envolvimento, principalmente ainda no ensino médio fundamental, ainda não tanto com a igreja, fiz ali esses períodos, como eu disse, de catequese, mas não cheguei a fazer primeira comunhão, eu só fui fazer primeira comunhão posteriormente. Fazia teatro e dança, eu era do campo das artes, né? E tinha ali os meus projetos. O meu projeto era me profissionalizar na arte, né? Principalmente na arte da interpretação, o teatro, por excelência, teatro musical, e seguir a minha carreira.
né? Então, para isso, eu fui formando a minha vida, né? Na juventude. Fui para o ensino médio, comecei um caminho mais concreto de profissionalização, até que num determinado momento eu comecei a me enganjar novamente na vida pastoral, na igreja, né? Aí eu busquei uma paróquia próxima à minha casa, procurei fazer a minha primeira comunhão ali com os meus 15 anos de idade aproximadamente. Em seguida, me enganjei principalmente na pastoral da catequese e ali comecei o meu caminho de grupo jovem. E como todos jovens, né, nós estudávamos o catecismo da Igreja Católica e muitas coisas eram tocadas, dentre as quais a gente falava sobre vocação também. Mas não passava pela minha cabeça em momento algum a ideia vou ser padre. Não passava por quê? Porque, repito, meu projeto era fazer ali o meu curso profissionalizante de teatro, de artes cênicas, e depois trilhar essa carreira. E, consequentemente, como todo jovem, me questionava, e eu acho que de uma maneira muito natural, o que eu procurava muitas das vezes? Namoro, né? Eu queria namorar, tinha lá as paqueras daquele tempo, né? Colegas da escola, né? Jovens que conviviam comigo ali no período de escola, de teatro também. Tinha uma amiga minha que me chamava muito a atenção, né? E a gente acabou cultivando um sentimento por ela, né? É natural, são coisas que os jovens vivem. Mas existe um momento em que eu pude perceber, existiu um momento em que eu pude perceber que tudo aquilo não poderia satisfazer plenamente o meu coração. Era feliz fazendo arte, era muito feliz e sou muito feliz porque eu ainda continuo fazendo, participando, inclusive às vezes de manifestações artísticas ainda hoje, principalmente o teatro. Era feliz enganjado na minha paróquia? Era feliz, dando catequese, sempre gostei muito de ensinar, mas havia algo que eu preciso descobrir ainda em mim. Eu, como todo jovem, pensava em namorar, né? Pensava em trilhar um caminho para o matrimônio, mas aquilo ainda não era como a figura de Adão quando viu Eva, né? Essa sim é carne de minha carne, são os ossos dos meus ossos. Então havia ainda uma inquietude, um desejo de descobrir, né, qual é o verdadeiro caminho ou caminho para a minha plena realização, a minha plena felicidade. Num determinado momento, eu estava fazendo um curso para a formação de catequista e fui a uma ordenação sacerdotal, né? E ali eu testemunhei, ali foi o meu momento, o meu chamado vocacional propriamente dito, no dia 29 de junho de 1996, durante a ladainha de Todos os Santos, no momento da ordenação sacerdotal, ou seja, no próximo ano completarei 25 anos do meu chamado, do meu momento vocacional. E Deus levantou dentro de mim um movimento onde eu me questionei quando eu vi aqueles jovens ali deitados no chão, enquanto se cantava e rezava a ladainha de Todos os Santos, eu me questionei por que também eu não poderia estar ali. E aquilo foi, eu assistindo toda aquela ordenação, eu fiquei num banco logo atrás dos seminaristas, né? Então eu vi tudo muito de perto e aquilo começou a levantar-se como um movimento e como uma possibilidade para que eu pudesse viver. E aí, assim, foi feito, né? Deus foi mexendo ali comigo. Terminada aquela celebração, o meu padrinho de crisma, o padre Marcos, me convidou para almoçar no seminário. Eu nunca tinha ido ao seminário. E eu fui para o seminário com ele. Chegando lá, encontramos um outro padre, que hoje é bispo, Dom Tarcísio, que lhe perguntou, e esse aí, vai vir para cá? E ele bateu no meu ombro e disse, não, ele ainda não está pensando não, mas vai pensar. E mal sabia ele que, na verdade, há horas atrás, eu de fato comecei a pensar naquela possibilidade. Por que não? Né? Por que não consagrar a minha vida a Deus? Mas fiquei no meu silêncio. Não comentei nem com o próprio Padre Marcos. E aquilo começou a inquietar o meu coração. Até que num determinado momento, enfim,
também questionado pelo próprio padre, comecei a abrir-me a essa possibilidade, porque não tem jeito. A gente tem que aprender uma coisa. Deus dá os seus sinais. Agora, nós precisamos pegar esses sinais de Deus e decifrá-lo, né? Isso é o que nós chamamos de discernimento. E eu descobri que entre todas as possibilidades de amor que Deus confiou à humanidade pelo matrimônio, pelo celibato. Na época eu ainda não tinha muita noção dessa possibilidade também do celibato pelo reino dos céus, mas existia. Se Deus quisesse que fosse isso, ele iria me mostrar isto, né? O matrimônio e o sacerdócio, essas formas de amar, Deus escolheu para mim. Eu fui percebendo que Deus escolheu para mim o sacerdócio, a vocação sacerdotal. Essa é a grande intervenção de Deus sempre na nossa história, quando a gente consegue perceber que, meu Deus, é por ali, porque não há um outro caminho que possa realizar plenamente o meu coração, senão este. Claro, foi fácil? Não foi fácil. Todo caminho de discernimento vocacional, porque afinal de contas é uma decisão para a vida, exige muito de nós. Provoca em nós grandes lutas interiores. Eu me lembro que uma pessoa conhecida, quando eu comentei que estava no encontro vocacional do seminário, disse: você, padre, é ruim, hein? Hoje ela diz que é minha madrinha de seminário, inclusive, porque ela rezou por mim. Ela falou assim: então vou rezar por você. E vou, como madrinha espiritual, rezar para que Deus te ajude e você persevere. E hoje uma grande amiga, né? Uma grande irmã também. Foi fácil? Não foi fácil. Não foi fácil dar o primeiro passo. Eu vou começar o encontro vocacional. Eu me lembro que quando o padre falou assim: Dudu, você vá fazer um encontro vocacional no seminário São José. E aí eu falei assim: como que eu vou dizer isso para minha mãe? Aí eu cheguei para ela: mãe, olha, eu vou para um tal de encontro vocacional que o padre Marcos está ali me apunhando para eu fazer no seminário, mas não é que eu vou ser padre, não. Aí ela falou assim, lavando louça, e lavando louça continuo, e só disse assim: não, meu filho, se você tiver que ir para o seminário, Deus abençoe. E eu não queria dizer que eu queria ir para o seminário, muito embora já existia aquele movimento dentro de mim. Comecei no ano de 97, o encontro vocacional, e foi um encontro de grande autoconhecimento. Porque para a gente conhecer a vontade de Deus, a gente precisa se conhecer à luz de Deus. Quem sou eu? E o que Deus quer de mim? E ali eu trilhei esse caminho para descobrir o meu estado de vida, a minha vocação específica ali, que é a vocação sacerdotal, dentro dos sacramentos de serviço, né, entre o matrimônio e o sacerdócio. Deus me queria padre, mas foi preciso eu viver esse caminho de autoconhecimento. Esse autoconhecimento que se deu pelos encontros vocacionais no seminário, pela palavra de amigos no próprio seminário, na própria vida paroquial, que foram mostrando ali esse caminho, né, me motivando neste caminho. Uma irmã religiosa, a irmã Neide, a quem eu tenho uma gratidão tremenda, né? Ela é uma pequena irmã da Divina Providência e ela foi assim também um instrumento de Deus, de intercessão, de motivação, uma grande amiga nossa, né? Uma irmã espiritual, uma amiga espiritual. E nesse caminho eu comecei a gente começa a avaliar, né? Afinal de contas, para que eu possa descobrir a vontade de Deus para a minha vida, eu tenho que confrontar, né? Eu tenho que ler a minha história. E eu falando, poxa, mas Deus preparou tudo, eu me preparei para a primeira comunhão, foi aquele momento que Deus me chamou, e eu em oração, aquele sinal. Eu fui lendo ao longo da minha história as intervenções de Deus, que até então eu não podia imaginar a pretensão divina em relação àquelas intervenções. Tem coisas que nós só vamos começar a descobrir ao longo do tempo, né? Conforme o tempo passa, a gente lê, a gente relê, a gente lê a nossa história, a gente relê a nossa história e descobre e redescobre determinadas situações
que eu vou falando, meu Deus, aqui, de fato, Deus tinha me mostrado isso daqui. É a vontade do Senhor sempre. Claro que no tempo de encontro vocacional, naquele período, né, de encontro vocacional, eu sim pensei, não é isso, eu vou casar, não vou deixar de construir a minha carreira artística, mas depois Deus vai vencendo. Eu acho que o grande segredo para o discernimento do estado de vida é esse, né? É pensar que Deus nos ajuda a construir uma nova história e ele vai vencendo a todo instante dentro de nós quando nós nos abrimos a essa graça e a essa intervenção divina. No ano de 1998, enfim, depois de todo esse caminho, acompanhado pelo meu diretor espiritual, meu formador pessoal, né? Pela oração dos meus irmãos, acompanhado pelo testemunho alegre de outros seminaristas e padres, né, que também foram me acompanhando ao longo dessa história e que me motivaram a parar e a rezar e pensar, Senhor, o que tu queres de mim? Né? O que tu queres de mim? O que queres? E ali eu pude descobrir, enfim, que a vontade do Senhor era que eu ingressasse então para o seminário. Em 98 eu entrei para o seminário, fiz missão no ano de 2003 no Mato Grosso e no ano de 2007, em janeiro de 2007, 6 de janeiro, fui ordenado diácono e no dia 22 de setembro, sacerdote. Então há pouco tempo completei 13 anos de padre, 13 anos de sacerdócio, e um sacerdócio muito feliz, um sacerdócio desafiante e mais um sacerdócio que vale a pena viver. Então eu motivo aos jovens que, inclusive ao assistirem esse vídeo, né, que estão nesse caminho, trilhando esse caminho para discernir o que Deus quer de mim, qual é o chamado, qual é o estado de vida que eu sou chamado a viver. Se abra a graça de Deus. Leia as intervenções de Deus na sua vida e pela oração, pela escuta da igreja, discirna, faça este caminho para que você possa descobrir e aceitar e responder a este chamado a um estado de vida específico. No meu caso, graças a Deus, sou muito feliz, o sacerdócio. Que Deus abençoe vocês, foi uma alegria poder partilhar com vocês e espero ter outras oportunidades também de nos encontrarmos. Pode nos seguir também pelas redes sociais, @Padre Cadu. Deus abençoe, shalom.